A realização de finalidades acessórias, transversais ou horizontais na contratação pública contemporânea. Tiago Lima Abreus. Resumo: o texto examina a possibilidade de realização de finalidades acessórias, transversais ou horizontais no âmbito da contratação pública contemporânea. Em regra, essas finalidades imediatas apresentam a mesma dimensão que as finalidades imediatas do contrato. Nessa perspectiva, elas acenam para uma nova funcionalização da contratação pública, para além da obtenção dos seus objetivos tradicionais. Introdução. Nos últimos anos, observa-se a crescente adesão à ideia de administração por contrato, na qual o contrato público-administrativo assume um papel efetivamente protagonista no exercício da atividade governamental, a ponto de se bem destacar que, na administração pública atual, administrar é, sobretudo, contratar. De ferramenta ou engrenagem destinada prioritariamente ao atendimento imediato das necessidades de custeio e de utilidades para a gestão pública, o contrato público passa a ser empregado, sobretudo, como mecanismo de regulação da colaboração dos particulares com a administração para a consecução de finalidades públicas. Isto é, os contratos deixam de funcionar tão só como instrumento técnico-jurídico para o exercício de atividades meio e passam a servir diretamente para a prossecução de atividades fim. Neste movimento, surgem aplicações consideradas inovadoras para o contrato na gestão pública, destacando-se o emprego sistemático de formas de externalização, contract em outubro, outsourcing, de funções públicas, o recurso à contratação interna, contratação in-house, entre entidades da administração pública, a utilização do contrato como instrumento de regulação pública e como substitutivo de sanções administrativas, tais como os acordos substitutivos nas sanções regulatórias, os termos de ajustamento de conduta, os compromissos de cessação de prática na esfera concorrencial, entre outros. O presente texto, excerto parcial da tese de doutoramento do autor defendida perante o Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR sob a orientação do professor Dr. Egon Bockmann Moreira, pretende aludir ao crescente fenômeno de se empregarem os contratos públicos para a realização de políticas públicas horizontais, vale dizer, aquelas que não constituem exatamente o objeto imediato da avença, mas que procedem, como externalidades positivas, do contrato público. Segunda, a dimensão significativa da contratação pública no PIB de todos os países. Atualmente, os contratos públicos representam dimensão indiscutível do PIB, Produto Interno Bruto, de todos os países. De acordo com Nuno Cunha Rodrigues, em países em vias de desenvolvimento e em economias em transição com setores econômicos privados subdesenvolvidos, a proporção dos contratos públicos em relação ao PIB pode ser de 40%. Nos Estados Unidos, os contratos públicos equivalem a cerca de 20% do PIB anual. Em 2009, na União Europeia, a contratação pública correspondeu a 19,4% do PIB de 27 países membros. No Brasil, excetuados os contratos públicos de parceria, concessão e permissão de serviços públicos, as compras públicas, aquisições de bens e serviços, da União, estados e municípios representaram aproximadamente 6,7% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2007.
Em 2012, as compras da administração representaram mais de 10% do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro. Incluídos todos os arranjos contratuais dos quais o Estado brasileiro participa, alcança-se o índice de 21,5% do PIB de 2012, de modo que, nos últimos anos, verifica-se um crescimento vertiginoso da participação da contratação pública em relação ao montante total da riqueza produzida anualmente no país. A contratação pública tem funcionado, ademais, como base e forma de financiamento de todos os grandes investimentos atuais em infraestrutura, como portos, aeroportos, rodovias, energia elétrica, gasodutos, etc., assim como nos planos de mobilidade e de urbanização. Por conseguinte, a verificação de que, no mundo em geral e no Brasil em particular, contract em outubro é irrefutável. A mera constatação quantitativa do fenômeno, porém, diz pouco. É impositivo que sejam examinados os efeitos e as consequências da ampliação da contratação pública como mecanismo de ação estatal propriamente dito e não apenas como atividade instrumental. Por meio de contratos públicos de concessão, por exemplo, o Estado transfere a responsabilidade direta da prestação do serviço, mas, por igual, retém o controle das variáveis atinentes ao cumprimento do contrato. Nestes contratos incidem elementos políticos, econômicos, jurídicos e sociais nos quais o Estado, inequivocamente, deve se fazer presente, regulando, controlando, assegurando e garantindo os direitos e obrigações dos protagonistas do serviço, tanto os prestadores, ou fornecedores, quanto os usuários e cidadãos. Esses contratos não se limitam a estabelecer o conteúdo das obrigações ou a prestação objeto do contrato. Eles vão além, pois determinam, ao mesmo tempo, as condições em que devem se desenvolver as prestações, as metas de qualidade e extensão do serviço a ser prestado, os pagamentos a serem feitos, a modernização e permanente atualização dos meios materiais e técnicos relativos à prestação, as tecnologias a serem empregadas, etc. É nesse modelo de administração pública que surge a figura de um contrato público, no qual, paralelamente ao seu escopo nuclear, são adicionadas finalidades contratuais acessórias ou suplementares, transversais ou horizontais, ao objeto primeiro das prestações contratuais, mas igualmente presente no bojo e no contexto da sua celebração. Portanto, diante da sua relevância contemporânea, torna-se possível o recurso à contratação pública para a realização de outras finalidades públicas, para além da obtenção de bens e serviços para a administração. Terceira, a prossecução de políticas públicas por meio da contratação pública contemporânea, a estruturação da contratação pública estratégica. A contratação pública se converte, nessa conjuntura, como uma nova oportunidade para o Estado desenvolver finalidades públicas que, até então, seriam realizadas por outros meios tradicionais de ação estatal, tais como políticas públicas realizadas pelos próprios agentes estatais. Vale dizer, a administração pode pretender a adjudicação de um objeto primário, como uma obra pública, a obtenção de um bem, a prestação de um serviço público ou a exploração de um empreendimento e, simultaneamente, a promoção também de fins paralelos ao do contrato, tais como a inovação, a preservação ambiental,
o desenvolvimento da produção industrial, a melhoria do emprego, da saúde pública, das condições sociais e, em especial, a inclusão de grupos hipossuficientes. A inserção de finalidades paralelas à pretensão original não tem o condão de desnaturar a avença celebrada. Ao contrário, a partir delas é possível a reafirmação da lógica da função pública, também na esfera do instrumento contratual. Nesse sentido, surge a possibilidade do emprego em sentido lato do contrato público como instrumento de governo ou de gestão pública. De fato, essa noção almeja transcender o papel do contrato como mera ferramenta administrativa, tornando-o própria missão ou tarefa estatal. Da noção tradicional, portanto, de que o Estado recorreria ao mercado para adquirir bens e serviços indispensáveis para o desempenho de seus encargos institucionais. Segunda, edificar obras de infraestrutura necessárias para a prestação de serviços públicos, atividades de regulação, fomento etc. E terceira, prestar serviços públicos, sob o modelo de gestão do governo por contrato, são adicionadas à realização de finalidades contratuais suplementares, não diretamente relacionadas ao objeto primeiro das prestações contratuais, mas presente no bojo e no contexto da celebração do contrato. Nos últimos anos, paralelamente às finalidades contratuais tradicionais, em especial, a obtenção de uma contratação vantajosa, isonômica e transparente, foram se somando novas preocupações, denominadas também de metacontratuais, de forma que as contratações públicas, a par de seus objetivos imediatos, passaram a servir também como instrumento de realização imediata das mais variadas políticas públicas voltadas à prossecução de demandas morais da sociedade, com fundamento no ordenamento jurídico. Logo, com a inserção de políticas públicas suplementares na contratação pública, ela passa a se consagrar como um instrumento interventivo estatal dirigido, targeted procurement, para produzir resultados mais amplos do que o simples aprovisionamento de bens e serviços necessários à satisfação dos entes estatais. Atualmente, inclusive no Brasil, uma série de iniciativas administrativas e legislativas tem buscado impulsionar cada vez mais a utilização de contratos públicos para a satisfação de objetivos extracontratuais, com destaque à ideia e força do desenvolvimento nacional sustentável e sua multidimensionalidade. Parte-se da premissa de que, além de agente normativo e regulador da ordem econômica, o Estado também é consumidor de bens, serviços, obras, entre outros. Ao se tomarem parâmetros de sustentabilidade como critério para as compras que realiza, o Estado passa não apenas a redefinir padrões de consumo, mas também a impactar diretamente na reorganização do mercado, à medida que inaugura ou potencializa um nicho de mercado, influenciando a opinião pública e decisões empresariais, de modo a influenciar os padrões gerais de demanda. Vislumbra-se, assim, que as contratações públicas passam a atuar como instrumentos regulatórios, vale dizer, o contrato público deixa de ser considerado exclusivamente objeto de regulação, caso em que a regulação ocorre por agência, e passa a funcionar, per si, como mecanismo de regulação pública, caso em que a regulação ocorre também por meio do próprio contrato público. Como consequência disso, a inserção de finalidades acessórias no âmbito da contratação pública pretende o aproveitamento e, mais, a própria internalização, na medida das possibilidades jurídicas, sociais e econômicas, das chamadas externalidades positivas, spillover effects,
como escopo do próprio contrato. Com a compatibilização entre as finalidades contratuais e as externalidades internalizadas, o contrato tenderá a fixar relações preços-quantidades que se aproximam do ótimo social. A despeito da possibilidade de internalização das externalidades positivas, há muitas questões a serem acertadas no campo da contratação pública, em especial, a partir da sua colocação como instrumento de ação estatal destinada à satisfação de direitos fundamentais. As questões mais complexas hoje dizem respeito a, como integrar as considerações ambientais, sociais e tecnológicas sem desnaturar a própria contratação pública e segunda, qual seria o grau ótimo de integração destas considerações nas contratações públicas. Nesse sentido, para além da visão, ainda corriqueira, a propósito da contratação pública levada a efeito desde uma perspectiva meramente instrumental, burocrática e estrita da economicidade, cuja finalidade se cinge à salvaguarda privativa da maior vantagem exclusivamente econômica, best value for money, a contratação pública deve ser visualizada como uma ferramenta a serviço do cumprimento efetivo dos fins constitucionais estatais e das políticas necessárias à sua concretização, isto é, devem ser integradas à prossecução do value for money, considerações oriundas do best social value. A compatibilização entre eles não é simples. Ela requer uma visualização ampliada das finalidades da contratação pública e do próprio processo de seleção do contratado, que irá fornecer o produto, prestar o serviço à própria administração ou diretamente ao usuário. A visão, baseada na legislação atualmente aplicável, de que a licitação se destina à realização da contratação mais vantajosa permanece. A compreensão, todavia, do que vem a ser considerada a maior vantagem é que precisa corresponder às demandas da sociedade e aos deveres estatais contemporâneos. Quarta, a questão terminológica. Políticas acessórias, secundárias ou horizontais. O contrato público, independentemente de seu objeto imediato, seja a obtenção de um bem ou um serviço, seja a contratação de uma obra ou a concessão de um serviço público, deve ser considerado vantajoso e assegurar a isonomia. Além destas finalidades imediatas, intracontratuais ou microeconômicas, podem ser acrescidas outras finalidades mediatas, extracontratuais ou macroeconômicas. Em princípio, por se tratar de finalidades inerentes à gestão pública e inseridas no escopo de atribuições constitucionais atribuídas ao Estado, elas têm sido designadas genericamente por políticas públicas dos mais variados matizes, ambientais, sociais, culturais, de desenvolvimento, tributárias, de fomento ou promocionais, entre outras. A própria contratação pública per se tem sido considerada uma política pública. Como, em princípio, elas não constituiriam o objeto central da avença celebrada com o particular, essas políticas públicas têm sido adjetivadas como acessórias, secundárias ou horizontais, ou ainda, transversais, suplementares, adicionais ou colaterais. Há ainda a denominação de políticas públicas agregadas, contratação pública agregada. Para os fins do presente estudo, adota-se a nomenclatura políticas públicas horizontais, uma vez que, consoante Suero Smith, a noção de políticas acessórias ou secundárias induziria, ainda que de modo implícito, a ideia de se estar diante de políticas de menor relevância ou expressão frente às buscadas imediatamente pelo contrato. Em diversos casos,
a paridade entre elas e, em outros, é possível se denotar que a administração se utiliza da contratação pública com o objetivo primeiro de concretizar a política horizontal e não o contrário. A definição do que constitui o objeto do contrato permite a inclusão de aspectos ambientais e sociais e outros que assumirão uma natureza principal e não meramente acessória. Por isso, pode-se afastar a terminologia de políticas secundárias. Em grande parte das contratações, elas são políticas principais. Aí se pode estar diante de contratos com finalidades múltiplas. A título de exemplo, destaca-se que, com o objetivo de minimizar os efeitos da depressão no pós-1929, os Estados Unidos lançaram mão do Buy American Act, a partir do qual a contratação pública se destinou antes a estimular a economia interna e, portanto, a promover a recuperação econômica, do que a aquisição de bens e produtos de origem nacional. No Brasil, é possível também exemplificação nesse sentido. A Lei nº 8.666/93 teve a sua redação sistematicamente modificada para ampliar as hipóteses de dispensa de licitação. Em 1994, foram incluídas 5 hipóteses de dispensa de licitação, sendo 2 delas de incentivo, dispensa de licitação para aquisição de material gráfico produzido por entidade administrativa criada com esta finalidade específica, a exemplo da Imprensa Nacional, artigo 24, inciso 16, e contratação direta de associação de portadores de deficiência para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, artigo 24, inciso XX. A partir de então, dos 11 novos casos de dispensa de licitação previstos na Lei 8.666/1993, apenas 2 não tratavam de incentivo. Todos os demais tinham por finalidade última promover o desenvolvimento de alguma atividade ou instituição específica. Ademais, merece destaque que, doravante, os dispositivos passaram a ser naturalmente visualizados em seus correspondentes contextos de política pública. Deste modo, as seguintes políticas públicas ensejaram a criação de novas hipóteses de dispensa na Lei de Licitações, Política de Incentivo à Inovação e Pesquisa Tecnológica, Lei 1097320004, Política de Consórcios Públicos, Lei 11072005, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores PADES, Lei 1148420007, Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária PNATER, Lei 1218821010, Política de Desenvolvimento Nacional Sustentável, Lei 1234921010, e Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica PRONON, Lei 1271521012. Como aludido acima, o artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 estabelece atualmente uma série de hipóteses de fato, em seus incisos, que autorizam o poder público a promover a contratação direta do particular, sem necessidade do recurso ao processo licitatório. Antes do alcance do objeto imediato do contrato, pretende-se, nesses casos, a realização de uma clara política pública. V. A descoberta contemporânea da relevância socioeconômica da contratação pública e o aproveitamento de suas externalidades positivas. Como acima destacado, os contratos públicos,
em geral, e as concessões e permissões de serviços públicos, em especial, estão cada vez mais presentes na vida do cidadão, devido à indispensabilidade da prestação dos serviços públicos para a satisfação de necessidades humanas essenciais. Se pequenas suspensões da prestação do serviço já acarretam danos incomensuráveis, a interrupção de determinados serviços públicos é capaz de inviabilizar a própria convivência humana em determinados espaços urbanos. A continuidade, a adequação do serviço e a satisfação dos direitos dos usuários perpassam pela garantia da boa execução do contrato público, o que torna o próprio instrumento contratual e os seus possíveis efeitos, tanto fáticos quanto jurídicos, objeto de atenção e controle coletivo. Não raro, os contratos de concessão e permissão de serviço público têm sido inseridos na pauta do debate político eleitoral. Seja em defesa da concessão do serviço, seja em oposição a ela, o instrumento contratual é colocado, sempre, no epicentro da discussão. Ademais, a afirmação de um Estado social e intervencionista acarretou uma função promocional de satisfação de demandas morais da sociedade correspondentes a direitos constitucionalizados. Os entes públicos assumiram o dever de satisfação de uma vasta gama de necessidades coletivas e individuais, de modo que o Estado, individualmente considerado, tornou-se o maior contratante na economia, inclusive nos Estados Unidos, que é considerado o que apresenta menor grau de intervenção entre os países desenvolvidos. Assim, a atividade contratual do Estado não pode mais ser compreendida exclusivamente como mero instrumento para atendimento de necessidades administrativas ou tão só como meio para a delegação do exercício de atividades públicas para os particulares. É preciso considerá-la também como forma de satisfação de direitos e liberdades constitucionais. A capacidade de compra dos entes públicos passa a funcionar, assim, como elemento de orientação do mercado e dos operadores econômicos no sentido de uma responsabilidade social inexcusável, além de fomentar o desenvolvimento de novos produtos ou serviços inovadores, o que traz, por decorrência, a dinamização da atividade econômica e da competitividade. Se antes os contratos públicos poderiam, facultativamente, ser compreendidos como instrumentos de indução de comportamentos dos particulares em direção à satisfação de fins horizontais, agora eles passam obrigatoriamente, incide o dever jurídico, a servir para estes fins. Isso se deve à ampliação da conscientização do poder de compra estatal e da sua repercussão no mercado. Em uma das primeiras tentativas de refrear a crise econômica deflagrada a partir de 2008, a União Europeia apresentou a contratação pública como estratégia de fomento ao investimento, de promoção do emprego e de estímulo à economia. Isto é, mais do que, como é seu papel primário, satisfazer as necessidades típicas de aquisição dos órgãos públicos, v.g., suprir suas demandas de bens e serviços, a contratação pública surge no contexto de uma política pública macroeconômica de estímulo à economia. Trata-se, portanto, de aplicação da contratação pública para a realização da despesa pública estimuladora, de modo a realizar objetivos políticos fundamentais por meio da inserção de critérios ou políticas públicas horizontais na esfera da contratação pública. Por sua vez, em 2009, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o pacote de estímulo à economia em que apresentam novas regras de preferência a produtos de origem norte-americana também em obras públicas.
Na Comunidade Europeia, destaca-se o chamado Relatório Monti, editado em maio de 2010, o qual estabeleceu uma série de critérios para a revisão, pelos países da União Europeia, das diretivas sobre contratação pública, a partir, essencialmente, da necessidade de se permitir uma maior integração de objetivos de política horizontal na contratação pública. Em verdade, para além de se buscar estimular o desenvolvimento dos mercados locais, os governos sempre foram relutantes em comprar fora de seus domínios territoriais, seja por razões econômicas, como a fuga de divisas e a formação de déficit externo, seja por razões de segurança nacional e de independência econômica e tecnológica em setores estratégicos, manutenção de experiência e de capacidades industriais. É, portanto, com o crescente aproveitamento das externalidades positivas dos contratos públicos, tanto os de fornecimento, primeira geração, quanto os de delegação da prestação de serviços públicos, segunda geração, que se passa a fazer referência à instrumentalização da contratação pública para o alcance de finalidades ou políticas horizontais, conforme se analisará a seguir. Sexta, a instrumentalização da contratação pública como forma de refuncionalização dos contratos públicos a partir da introdução de fins acessórios, secundários ou horizontais. Como acima afirmado, a introdução de objetivos acessórios, secundários ou horizontais na contratação pública abre uma oportunidade para a administração desenvolver, na própria relação contratual, ações e políticas públicas que, até então, estavam excluídas do escopo contratual, pois deteriam função extracontratual, e, portanto, deveriam ser realizadas por outros meios, como a prestação direta de serviços públicos, as políticas desempenhadas por seus próprios agentes, etc., haja vista que estas estão inseridas no espectro de funções constitucionais finalísticas atribuídas ao Estado. Por outro lado, consoante acima destacado, a contratação pública serve ao alcance de fins que podem ser relacionados ao conceito genérico de políticas públicas, tomado em seu sentido amplo, como forma de atuação intervenção estatal em vista da satisfação de seus deveres finalísticos. Tanto os contratos de fornecimento ou de curta duração quanto os de concessão ou de longa duração se destinam, em última análise, à satisfação de políticas públicas. A funcionalização da contratação a outras finalidades para além do objeto específico do contrato também pode ser designada como função social do contrato público, já que tem o potencial de irradiar efeitos favoráveis para além da própria estrutura estatal. Indubitavelmente, a aquisição de medicamentos para a distribuição em postos de saúde pública. Segunda, a compra de livros didáticos para a educação infantil. Terceira, a conservação de estradas. Quarta, a obtenção de merenda escolar e a distribuição de energia elétrica, entre outros, constituem-se em ações governamentais que se destinam ao atendimento de direitos fundamentais. A aquisição de remédios, por exemplo, não se basta com a mera entrega do produto. Pode-se mencionar, como política horizontal de pesquisa e inovação na área farmacêutica, que o produto adquirido seja produzido com matéria pública nacional ou ofereça índices progressivos de eficácia, de redução de toxicidade, de efeitos colaterais e de interações com outras substâncias, entre outros, em relação às aquisições anteriores.
No caso da aquisição de livros didáticos, uma possível política horizontal de índole ambiental seria a exigência de sua impressão em papel certificado que ateste que a madeira utilizada em sua fabricação seja oriunda de processo produtivo manejado de forma ecológica e socialmente adequada. Na manutenção de rodovias, uma política horizontal já bastante difundida de natureza social é a exigência estabelecida no instrumento de concessão da contratação de um percentual mínimo de colaboradores permanentes portadores de necessidades especiais, promovendo a sua inclusão no mercado de trabalho. Por sua vez, na aquisição de merenda escolar, alude-se à necessidade de que ela seja composta exclusivamente por alimentos isentos de agrotóxicos, devidamente certificados, e sem elementos industrializados com potencial cancerígeno. A concessão da prestação do serviço público de distribuição de eletricidade pode vir acompanhada da exigência de uma política horizontal de substituição gradual das redes aéreas de distribuição por redes subterrâneas que, embora apresentem elevados custos iniciais ao longo do tempo, promove a diminuição de dispêndios com a conservação dos cabos aéreos, pois se minimiza a exposição da rede a eventos climáticos que provocam a interrupção do serviço e descarga elétricas, por consequência. Diminui o número de pedidos de ressarcimento por danos a equipamentos elétricos e oferece um serviço mais seguro para a sociedade, evitando acidentes com fios de alta tensão, obstando atos de vandalismo e dificultando o furto de energia elétrica, o gato, entre outras práticas de implementação de eficiência energética. Em outro exemplo, se entre as finalidades estatais está presente a sustentabilidade ambiental, por meio da contratação pública de produtos e serviços verdes em detrimento de produtos tradicionais, estará a administração alcançando ainda que indiretamente uma política pública de índole constitucional prevista no artigo 225 da Lei Fundamental Brasileira. Das situações narradas acima, denota-se que a instrumentalização dos contratos públicos para realizar finalidades horizontais pode se desdobrar em uma pluralidade de políticas públicas verdadeiramente inimaginável. A contratação pública representa, nesse sentido, um instrumento multiplicativo para a satisfação de direitos fundamentais. Veja-se, a título de exemplo, o direito fundamental à liberdade de locomoção. A Constituição Federal estabelece normativamente a salvaguarda do direito de ir e vir. Desde o remédio constitucional, habeas corpus, hábil à sua defesa em caso de ameaça ou coação à liberdade por ato de autoridade, passando pela criminalização de condutas privadas que impeçam o seu exercício, cárcere privado, até o livre ingresso e saída do país, tem-se deveres estatais obrigatórios para a proteção deste direito. Do seu núcleo essencial, no entanto, é possível se extrair uma série de deveres estatais adicionais diretos e indiretos que se voltam à máxima implementação deste direito. O transporte público é uma decorrência, direito derivado ou decorrente, do direito fundamental de ir e vir. Para pessoas portadoras de necessidades especiais, emerge o direito à acessibilidade como consectário lógico do direito à locomoção. Os subsídios concedidos às pessoas idosas e aos estudantes para que usufruam de meio de transporte adequado também possuem a mesma fundamentação, e, em última análise, a própria implementação de infraestruturas de tráfego se destina à garantia da plena liberdade de ir e vir. Do transporte coletivo à construção de vias urbanas e rurais se faz referência à contratação pública.
É por meio destes contratos públicos que direitos fundamentais basilares, como a liberdade de locomoção, podem ser implementados. Por conseguinte, mesmo que de modo indireto, a contratação pública abre espaço inclusive para a visualização de deveres estatais, que, embora normativamente previstos no núcleo essencial do direito fundamental, ainda não são devidamente satisfeitos, em especial em países de modernidade tardia como o Brasil. A funcionalização da contratação pública pode ir ainda mais adiante. Para além de satisfazer direta ou indiretamente direitos fundamentais, ela tem o potencial de modelar o mercado, sem que o Estado se utilize diretamente da sua autoridade. Vale dizer, a administração pode agir sem o recurso a obrigações e proibições ou ainda sem a imposição direta de sanções aos particulares pelo descumprimento de deveres. Em outras palavras, as contratações públicas servem de estímulo para a adaptação gradual e espontânea dos atores privados a finalidades e práticas benéficas, de caráter social, ambiental ou econômico. De acordo com Daniel Ferreira, as discriminações positivas e negativas podem se apresentar como o prenúncio do que, em breve, poderá ser compulsório, tanto na esfera pública quanto no mercado, até mesmo como condição para permanência no mercado, vg, a produção de utensílios e móveis de madeira devidamente certificada, edifícios sustentáveis, tintas e embalagens biodegradáveis, entre outros. De instrumento hábil para a satisfação de políticas públicas por outros meios, com a ação governamental direta, a contratação pública pode se tornar per si uma política pública, seja de viés econômico, social, ambiental, etc., uma vez que a administração não contrata exclusivamente o objeto da avença, mas, em igual medida, uma série de encargos ou obrigações atreladas diretamente ao objeto e à própria finalidade estatal. A título de ilustração, a contratação pública pode ser empregada como política econômica e, sob essa abordagem, ela pode desempenhar, em princípio, 5 funções distintas, e contribuir para o aumento da procura global e estimular a atividade econômica privada. Segunda, proteger a indústria doméstica de concorrência externa. Terceira, aprimorar o desenvolvimento da competitividade de determinados setores. Quarta, minimizar as assimetrias regionais, e promover a criação de empregos e beneficiar minorias excluídas. Há políticas públicas implementadas por meio dos contratos celebrados pelo Estado têm sido, a princípio, denominadas de estratégicas, porque visam a promoção do desenvolvimento em geral. São, por igual, taxadas de protetivas, quando protegem o mercado local de concorrência externa, seja regional ou nacional, e proativas, nas hipóteses em que pretendem uma intervenção direta do Estado na economia, sobretudo em períodos de recessão, como forma de garantir a recuperação econômica. Com a possibilidade da produção de efeitos econômicos relevantes e não havendo maiores entraves jurídicos, tampouco barreiras financeiras intransponíveis, uma vez que os custos associados à contratação pública têm sido frequentemente considerados menores do que quando comparados a outros meios de implantação de políticas econômicas interventivas, como a concessão de subsídios. Os governos têm pautado suas ações econômicas por intermédio da contratação pública para a satisfação de políticas de múltiplas ordens. Por conseguinte, como se parte da premissa da escassez de recursos financeiros, a concretização de políticas públicas pode,
também, ser realizada por meio da contratação pública, o que permite contornar a utilização direta e imediata de recursos públicos para a implementação de políticas públicas, muitas vezes muito mais dispendiosa, mas também mais eficaz, com a consequente satisfação de direitos fundamentais. A utilização estratégica da contratação pública para responder aos desafios de dar atendimento aos deveres estatais inexcusáveis não pode significar uma redução na eficácia dos próprios contratos públicos, tampouco a assunção de encargos desproporcionais ou se destinar a falsear a concorrência e a isonomia, que constituem pressupostos para as avanças administrativas. Em diversos ordenamentos jurídicos, a legislação regente das compras governamentais estabelece de modo minudente a disciplina jurídica, hard law, do processo de contratação, de modo a disciplinar o como comprar. Contudo, ela não define o conteúdo da aquisição, cuja competência fica a cargo do administrador, que detém margem de liberdade, discricionariedade, para decidir o que comprar, conforme as necessidades do órgão ou entidade. Além das regras de procedimento, relativas ao como comprar, acena-se, na contemporaneidade, a imposição de pressupostos obrigatórios ou a previsão de incentivos para orientar as decisões sobre bens e serviços que serão contratados, o que comprar. As considerações sociais e ambientais na contratação pública foram vistas, durante muito tempo, como aspectos acessórios, levados a efeito apenas a título de orientação, soft law, pois não dotadas de obrigatoriedade jurídica. Quando admitidas, eram inseridas de forma limitada e com muitas cautelas. Em termos de regime jurídico, o salto qualitativo consistiu na superação de uma visão redutora do potencial do contrato público para realizar políticas públicas, bem como deixar de encarar tanto as preocupações ambientais quanto sociais, como meramente instrumentais. O marco para este estabelecimento ocorreu na União Europeia com a edição do Acórdão Concórdia-Bus-Finland. Ele foi decidido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, sendo considerado, desde então, como um leading case apto a orientar os critérios de inserção de políticas horizontais nos contratos públicos tanto para os legisladores quanto para os administradores. A respeito do caso, destaca-se que, em 1997, foi lançado um concurso público, procedimento licitatório, para a celebração de um contrato de concessão de serviços de transporte público municipal, ônibus, da cidade de Helsinki, na Finlândia. Como critério de escolha do contratado, consagrou-se a proposta economicamente mais vantajosa combinada com um critério adicional relativo à qualidade dos veículos, a gestão da qualidade e a preservação do meio ambiente. A esses critérios, adicionava-se outro, que permitia um acréscimo adicional de pontos, às propostas que demonstrassem que os ônibus apresentariam um índice de emissões de gases, nitrogênio, inferior a 4G/kWh ou um nível sonoro inferior a 77 dB, por veículo. Sagrou-se vencedora a empresa HKL Bussiliken, o que levou a que um dos 8 concorrentes, a empresa Concórdia Bus Finland AB, classificada em segundo lugar, requer-se a anulação da decisão, com o argumento de que a empresa HKL só venceu o certame pelo critério adicional supramencionado. Ao solicitar a anulação da decisão, a empresa Concórdia Bus fundamentou-se no fato de que a atribuição de pontos adicionais seria discriminatória e segunda, os pontos adicionais foram atribuídos pela utilização de um tipo de ônibus que apenas um concorrente, a HKL,
tinha, à época, a possibilidade de fornecer. Diante disso, coube ao Tribunal de Justiça da União Europeia decidir sobre, e, poderia a administração tomar em consideração critérios ecológicos para decidir qual seria a proposta economicamente mais vantajosa. Segunda, é possível a atribuição de pontos adicionais pela verificação do cumprimento quanto ao nível de emissões gasosas e ao nível sonoro. E terceira, se provado que apenas uma empresa fosse capaz de cumprir os requisitos adicionais, o resultado permaneceria o mesmo. À época, em decisão considerada inovadora, o Tribunal de Justiça da União Europeia manteve a decisão da administração local, de modo a referendar a possibilidade de inserção de elementos ambientais como critérios aptos à seleção da proposta mais vantajosa. A decisão consagrou que a proteção do ambiente deveria ser um fator preponderante na escolha do bem ou serviço. Não resta dúvida, à luz da decisão supra, que a contratação pode ser equacionada como um instrumento importante paralelo às demais formas de atuação administrativa, como, vg, o fomento ao dispor dos governos para a satisfação de seus deveres constitucionais fundamentais, o que reforça os fundamentos para a designação do contrato como instrumento de governo, tal como acima referido. Isso ocorre essencialmente porque uma das características da contratação pública é o fato de que, ao contratar independentemente do objetivo a ser perseguido, o ente estatal procede a uma redistribuição de riqueza, isto é, para usar uma noção da economia, mas que não se limita a ela, a contratação pública cria externalidades positivas. Com a geração e, antes disso, com a própria percepção da ocorrência destas externalidades contratuais positivas, passa a ser possível questionar se não constitui um dever inerente ao exercício do poder público o direcionamento compulsório da contratação também a estes objetivos. Dito de outra forma, a contratação pública, por sua própria natureza, representa uma forma de intervenção na vida econômica e social da comunidade e esse vértice da atuação pública não pode ser, de modo algum, olvidado. Trata-se de uma atribuição adicional à contratação pública, que passa a ser, e a estar, funcionalizada a outros fins, para além de seus objetivos imediatos, tanto no caso dos contratos de fornecimento quanto nos casos dos contratos de concessão. A funcionalização da contratação pública é, pois, fenômeno contemporâneo inquestionável. Por meio dela é que nasceram inúmeras boas práticas ambientais ou laborais e pesquisas relevantes foram realizadas de modo a promover o desenvolvimento e a inovação tecnológica. Nessa última esfera, ganha relevo o papel que a contratação pública desempenhou para o desenvolvimento, entre outros, de redes de informática precursoras da Internet, do Sistema de Global Positioning System GPS, da indústria de semicondutores e até dos aviões a jato. No Brasil, a título de exemplo, destaca-se o desenvolvimento, a partir da contratação pública, de ônibus escolares com especificações especiais e especialmente adaptados, com tração nas 4 rodas, chassi mais alto e rodas mais próximas das extremidades do veículo, para melhorar a trafegabilidade e o transporte de alunos de zonas rurais. Os exemplos são incontáveis, mas merecem destaque a sustentabilidade ambiental, a promoção do emprego, a melhoria das condições de trabalho, a integração em razão de etnia, de gênero e de deficiências físicas, a pesquisa e o desenvolvimento, a promoção da microempresa e das empresas de pequeno porte, a melhoria das condições sociais e a redução da pobreza, etc.
Todos representam políticas públicas, horizontais, pois levadas a efeito por meio da contratação pública, que podem ser consideradas estratégicas, pois buscam promover o desenvolvimento nacional, objetivo fundamental da República estabelecido no artigo 3º, 2ª, da CF/88. Denota-se que o emprego da contratação pública, nesse sentido, pode se apresentar como uma ferramenta extremamente útil para a realização de múltiplas políticas públicas nas quais os custos a elas associados se apresentem inferiores aos comparados a outros modos de implantação, como a concessão direta de auxílios e subvenções, ou a prestação direta. Além disso, a concretização destas políticas através da contratação pública, quando já autorizada por lei geral, pode dispensar a necessidade de autorização legislativa específica, necessária pela adoção de medidas similares, como a alteração da legislação fiscal, por determinação constitucional. Vislumbra-se, pois, a passagem de uma visão estrita da contratação pública em que ela se destinaria a suprir tão só a aquisição de bens e serviços para a entidade estatal para o suprimento de suas necessidades ou segunda, a delegar o exercício de atividades públicas para entidades privadas, para uma perspectiva instrumental da contratação pública, vale dizer, na acepção de que ela teria um papel também essencial como atividade fim da administração. É inegável, portanto, que considerar a contratação pública como mais uma atividade fim da administração ou, ao menos, inseri-la entre o rol de suas atividades voltadas à satisfação dos seus escopos constitucionais, tais como o próprio serviço público, significa uma nova funcionalização do contrato público. 7ª. Críticas à prossecução de políticas públicas por meio dos contratos públicos. Embora pareça atrativa na teoria e aplicável na prática, sobretudo em virtude da sua consonância com a pauta axiológica da Constituição Federal de 1988, a utilização da contratação pública para fins de políticas públicas consideradas alheias ao objetivo imediato da celebração do contrato pode se apresentar, em certa medida, de maneira problemática. Isso porque podem surgir dificuldades desde o processo de seleção do contratado, em virtude da eleição de preferências impróprias entre propostas, até consistir em um possível excesso de intervenção das entidades públicas contratantes em opções de organização interna dos contratados, no caso de políticas públicas sociais. Há outras críticas plausíveis que devem ser analisadas. Em última análise, a introdução de objetivos de política secundária nos contratos públicos pode resultar no aumento de preços pela repercussão do custo do cumprimento destas medidas pelos agentes econômicos, de forma a demonstrar certo grau de ineficácia econômica destas políticas levadas a efeito no contexto da contratação pública. É claro que essas finalidades subsidiárias, mediatas ou horizontais não podem prejudicar os fins imediatos do contrato, relativos à obtenção das utilidades necessárias e em condições adequadas para a administração, com igual respeito ao direito do contratado e dos usuários, nos termos da normatização aplicável. Além disso, a insistência excessiva em objetivos de política acessória ou secundária pode, por exemplo, contribuir para o desequilíbrio financeiro do setor contratante. Pode-se aludir, ademais, que a contratação desprovida da prossecução de objetivos de política horizontal ou secundária, primo oculi,
parece ser mais eficiente, uma vez que a adição de outros objetivos imediatos poderia conduzir a uma mitigação da ideia do best value for money, se este for tomado a partir de uma perspectiva econômica estrita. Entretanto, a possibilidade de mitigação do value for money não significa que tais políticas acessórias devam ser evitadas. Ao contrário, explica-se, a eficiência econômica voltada a seu objetivo principal, em princípio, pode ser cega do ponto de vista dos ideais de justiça. No Estado contemporâneo, com objetivos fundamentais expressos e estabelecidos constitucionalmente, vg, no Brasil, no artigo 3º da CF/88, esta forma de cegueira quanto à justiça da realização, contudo, não pode ser permitida. Cabe, portanto, a cada comunidade política procurar, à luz da sua axiologia constitucional, o ponto de equilíbrio entre os deveres e as preocupações de eficiência administrativa e as inquietações a propósito dos ideais de justiça que deverão ser alcançados. Por definição, as políticas públicas horizontais constituem uma proposta de compromisso de sustentabilidade e de equilíbrio de cada comunidade e, como tais, representam opções políticas para cada governo. Soluções de compromisso, como as contidas nas políticas públicas inseridas na contratação pública contemporânea, impõem o dever de ponderação entre os sacrifícios em matéria de eficiência e os objetivos de políticas públicas a serem concretizados. 8ª. Conclusões. Partindo-se do movimento atual, intenso e progressivo de incorporação do discurso e da prática contratual no agir administrativo, para visualizar que o emprego da via contratual tem o condão de produzir mais resultados do que o esperado inicialmente. Os resultados alcançados por meio da ampliação da contratação não dizem respeito exclusivamente à administração ou aos contratados, mas a toda a coletividade. A contratação pública sob esta perspectiva possui uma eficácia multiplicativa, não encontrada em todos os meios de ação estatal, o que, per si, justifica uma investigação mais detalhada sob este prisma. A prossecução de políticas públicas voltadas tanto à satisfação de valores morais consagrados pela sociedade quanto a direitos fundamentais na qualidade de objetos mediatos da contratação administrativa abre espaço para uma ressignificação do próprio contrato público, pois ele deixa de ser visto somente como instrumento técnico-administrativo para se tornar também uma atividade administrativa material finalística. Assim sendo, é possível se falar na refuncionalização da contratação pública, a partir da qual, para além do atendimento imediato das necessidades de custeio e de utilidades para a gestão pública e da delegação do exercício de atividades públicas para os particulares, o contrato público, dada a sua proeminência socioeconômica contemporânea, passa a funcionar, isto é, a ser e a estar funcionalizada, como fórmula de atendimento de deveres estatais que, até então, ou ainda não eram realizados, ou eram objeto de atendimento por outras vias, como os serviços públicos. Entretanto, em casos extremos, a prossecução de políticas horizontais por meio dos contratos públicos pode desnaturar o próprio contrato. É por isso que se alude à necessidade de observância dos critérios que habilitam o contrato a realizar também essas políticas públicas. Entre eles, destaca-se a autorização legislativa, fundamental, à luz do princípio democrático, para que a população, por meio de seus representantes,
autorize a realização de contratos que não visem exclusivamente a melhor vantagem econômica, mas que, ao lado dela, também se destinem à prossecução de outros fins, de caráter ambiental, social ou relacionados a escopos difusos e coletivos. No Brasil, a autorização legislativa genérica ocorreu, aproveitando o contexto histórico mundial do Green Public Procurement, com a alteração introduzida pela Lei nº 1234921010 no texto do artigo 3º da Lei nº 86661993, que passou a mencionar a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como finalidade da licitação pública e, por consequência, da contratação que lhe segue. Portanto, sob o abrigo multidimensional do desenvolvimento sustentável, tornou-se inequívoco que a contratação pública brasileira se encontra funcionalizada à prossecução de políticas públicas horizontais.